A paz do Senhor a todos meus irmãos e irmãs, consiervos do Senhor, irmãos na fé, em todo lugar do mundo onde esta mensagem chegue ou possa chegar. Bem, eu quero nesta tarde tocar um tema bastante importante para a minha vida e a vida de muitos imigrantes que estão em todas partes do mundo. O 18 de dezembro do ano 2000 se instituiu, através das Nações Unidas, como Dia Internacional do Imigrante. Nós sempre, quando falo ao público, porque he dado várias palestras referentes a este tema, imigração, sempre falo que nós somos produtos da imigração. Você, meu amado amigo, minha amada amiga, quizás você discorde em este sentido de que você nasceu aqui no Brasil e você é brasileiro ou brasileira nato por nascimento. Discorde de mim, mas eu quero te dizer que o Brasil se fez à base da imigração. Havia nativos aqui no ano de 1500, haviam diferentes etnias e tribos. Quando chegaram por primeira vez os portugueses, e lá na Bahia, capital do Salvador, eles se instalaram lá e evidentemente que eles trouxeram como braços para trabalhar a imigrantes escravos. Então existem dois tipos de imigração. A imigração que é feita através de interesses diferentes, como, por exemplo, imigração por questões econômicas, imigração por questões culturais, imigração por questões religiosas. Essas são algumas razões por que muitas pessoas imigram. Mas também existem na história as imigrações compulsórias, aquelas que foram feitas através dos grilhões, através das correntes, e trouxeram da África milhões de escravos durante todo o período da escravidão. O Brasil se calcula que houve em toda a história da escravidão aproximadamente 30 milhões de escravos. Essa é uma cifra aproximada, porque verdadeiramente ninguém sabe quantos escravos foram trazidos para o Brasil. O que se sabe é que a maioria deles veio da África, mas a história nos narra a forma como eles eram transportados por os barcos, as embarcações que eram chamadas de tumbas ou tumbeiros, porque muitos deles eram acorrentados e muitos deles morriam no trajeto da África para o Brasil. Então, ao chegar aqui no Brasil, já haviam imigrantes, os portugueses, e quando trouxeram os africanos com os nativos brasileiros, houve uma mixigenação, uma mistura de raças, de etnias, o qual foi a base principal da população brasileira. A população que nós temos aqui no Brasil é produto de toda essa miscigenação. Mas que é o que eu posso falar sobre
imigração em esta tarde, que é o ponto central da minha mensagem. Eu posso dizer que existen algunos textos bíblicos que yo puedo tener como base y fundamento, como por ejemplo el versículo bíblico que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 21. Y también el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 33 y 34, donde nos fala o Señor exhortando ao povo de Israel sobre a sensibilidade que Israel tinha que ter sobre os estrangeiros. Porque o Senhor diz para eles: vocês foram estrangeiros na terra de Egito. E eu posso dizer isto, o seguinte, sobre aquela afirmação do Senhor. Evidentemente que ele tinha toda a razão de falar assim, porque durante 400 anos o povo de Israel esteve lá em Egito e foram escravizados. Isto quer dizer que muitas gerações do povo de Israel nasceram em Egito, mas não eram reconhecidos como egípcios. Eles eram reconhecidos como israelitas. A esse não reconhecimento da cidadania por direito de nascimento, que em latim significa jus solis, ou o lugar onde a pessoa nasce, chega a ter por direito a sua nacionalidade, o direito da pátria, que para os judeus era negado, porque o judeu tem outro tipo de lei, que é o jus sanguíneos, que significa o direito do sangue. Então, é judeu aquele que tem pais judeus, avós judeus, todos seus ancestrais judeus. Ele tem essa nacionalidade. Mas como nós estamos aqui no Brasil é o direito de nascimento. Você nasce no Brasil, assim, venha da China. Você é brasileiro de nascimento, você é brasileiro nato. Mas um dos pontos importantes de este mensagem é que muitas pessoas falam, e eu he escutado falar continuamente, de que a imigração é isto, a imigração é aquilo, ou a imigração é boa, ou a imigração se faz e uno conhece as culturas de diferentes povos em diferentes países, mas poucas pessoas tocam o ponto central do que é verdadeiramente a imigração. E eu posso te falar por experiência própria o que é a imigração. Eu nasci, como vocês sabem, no Peru. Sou cidadão peruano. Eu viajei para a Venezuela quando naquele tempo Venezuela era um país próspero. Chamavam a Venezuela a Suíça da América. E aí eu me converti ao Senhor, me converti de coração e morei na Venezuela por 17 anos, onde eu conheci a minha amada esposa, a missionária Cristina. A conheci no seminário teológico, onde eu estava estudando, ela chegou a estudar e juntos terminamos o curso de teologia e saímos para a obra missionária quando nos casamos. Nos casamos por civil e nos casamos por igreja como Deus manda. De aí hemos viajado por diferentes países, mas onde mais tempo hemos ficado é aqui no Brasil.
Então, quando eu falo que eu tenho experiência missionária a nível internacional e que he sido e continuo sendo um imigrante, por certo, a data o Dia do Imigrante é o 18 de dezembro, que foi instaurada por las Nações Unidas no ano 2000. 18 de dezembro é a data internacional do Dia do Imigrante. Agora eu quero te falar o seguinte, por experiência própria. A vida de um imigrante não é fácil. A vida de um imigrante, o primeiro que o imigrante sofre é com o choque cultural. Pastor, o que significa isso, de choque cultural? Porque você atraviesa uma fronteira onde você vai enfrentar culturas diferentes, línguas diferentes, povos diferentes, com costumes diferentes. Então, há pessoas que não se adaptam, mas há pessoas que sim chegam a adaptar-se rapidamente. Há pessoas que demoram anos em tempo de adaptação. Eu não me adaptei de la noite para o dia. Passaram anos para que o meu processo de adaptação pudesse se concretizar. Agora, evidentemente, sou um brasileiro, não nato, mas naturalizado depois de mais de 40 anos em este país. Então, não é fácil. O primeiro passo, a primeira barreira é o aspecto cultural. É adaptar-se à cultura desse povo, porque você, como imigrante, não pode cometer o erro que muitos imigrantes cometem, de pensar que você vai mudar a realidade cultural do país onde você chegar. Não, você nunca vai conseguir fazer isso. Você tem que se adaptar à forma de cultura desse país onde você está chegando. Você está chegando a uma casa alheia. Você tem que adaptar-se à cultura, respeitar as leis desse país totalmente e respeitar o povo desse país, sua língua. Você tem que, neste caso, eu tive que me esmerar para aprender a falar e a escrever o português corretamente. Eu falo português com meu sotaque. As pessoas sempre sacam imediatamente que eu não sou brasileiro nato, mas eu sou brasileiro naturalizado. E eu conheço a língua portuguesa como muito poucos brasileiros conhecem. E eu domino a escritura, a língua portuguesa, a gramática portuguesa. Tal é o fato de que eu fiz 2 concursos públicos aqui no Brasil e nos 2 concursos passei e cheguei a ser empossado como professor titular da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Em uma quantidade de mais de 45.000 profissionais, eu fui um dos 5.000 que fui concursado e aprovado pela Secretaria para dar aula na matéria que eu fui licenciado, que é História. Sou historiador. Sou bacharel em Teologia, ou seja, licenciatura corta em Teologia. Sou bacharel em Filosofia, tenho licenciatura corta em Filosofia e licenciatura plena em História, com pós-graduações em metodologia de ensino de história. Então, não sou
un inmigrante analfabeta. Soy un especialista en la materia que yo lecciono. Então, estou trazendo tudo isso como a colação, porque esta primeira etapa, que é a adaptação, o imigrante tem que entender que tem que respeitar e se adaptar à cultura, à língua, às leis dessa nação a qual ele vai imigrar. Saber que ele tem a obrigação de saber todas as costumes, a língua, como as pessoas em este país pensam, e eu, sinceramente, eu não critico aos brasileiros. Há brasileiros que criticam outros brasileiros, mas eu não critico, porque entendo que cada país tem os seus defeitos e também tem as suas virtudes. E eu não posso criticar um país que me abriu as portas e os braços para poder morar aqui com minha família. Eu não posso ser tão ingrato de fazer isso. Ainda que eu conheço alguns imigrantes que fazem isso, que continuamente estão criticando o Brasil. E assim me encontrei com em estes dias, criticando o brasileiro, o povo brasileiro e criticando o Brasil. E eu falei, bom, se tu não gostas do brasileiro, do povo brasileiro, e não gostas do Brasil, o que fazes aqui? O que é o que tu estás fazendo aqui? Volta ao teu país, volta de onde tu vistes, e para estar reclamando e criticando ao país e ao povo que te abriu as portas. Isso é ingratidão. Eu não quero ser ingrato. Então, o mandamento do Senhor é explícito neste sentido, porque nos lembra a nós que somos estrangeiros. Sim, somos estrangeiros en esta terra. Porque ainda do país que nós seamos e hayamos nacido, verdadeiramente isso é uma nacionalidade temporária. Porque a nossa verdadeira nacionalidade é a nacionalidade do reino do céu, que somos cidadãos desse reino. Bendito seja o nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, a segunda parte de conflito, de barreiras que nós, os estrangeiros, os imigrantes, enfrentamos, é a documentação. Eu sofri muito com essa situação da legalização de minha estadia aqui no Brasil. Olha, eu passei anos, 15 longos anos aqui no Brasil. E se você não tem a documentação neste país, como em muitos outros países, se você não tem a documentação, você sempre vai viver na clandestinidade e vai trabalhar em empregos clandestinos, por mais qualificado que você seja, por mais títulos que você seja, esses títulos e essa qualificação não vai ser reconhecido pelo Estado, em este caso o Estado brasileiro. E isso é o que aconteceu comigo. Quanto lutei, quanto caminhei, quanto chorei aos pés do Senhor. E meu filho, segundo a lei, quando um estrangeiro chega a ter um filho ou é casado com cônjuge brasileiro ou brasileira, imediatamente o status migratório dele muda, ou de ela muda, para um visto de permanência definitiva, porque tem o esposo, o cônjuge, ou a cônjuge brasileira nata, ou um filho nascido no Brasil. Então, aí, seu status muda para permanência. Mas esse não foi o meu caso.
Aqui no Brasil me nasceram 4 filhos, aqui na cidade de Manaus. A primeira foi Maria Isabel. Depois nasceram os gêmeos, o casal de gêmeos, Samuel e Ana. E por último nasceu Ana Ruth. E tu, apesar de eles haver nascido nesta cidade e dizer a lei que eu tinha direito a minha visto de permanência definitivo, eu não tinha documentação. Então aí vem a pergunta que muitos me han feito. Mas como, pastor, professor, como é que você não tinha documentação, tinha 4 filhos e muitos anos, aqui mais de 15 anos, e andando na clandestinidade, sem poder arrumar um bom emprego, porque não tinha documentos? Porque as autoridades brasileiras de imigração não contemplam isso para um imigrante peruano como eu. Se houvesse sido chinês, ou japonês, ou coreano, ou europeu, houvesse sido outra coisa o trato. Mas como eu era ou sou de um país que faz fronteira com o Brasil, mas um país que muitos brasileiros consideram do terceiro mundo, então me tratavam dessa forma. E os tratam dessa forma. Então eu ficava verdadeiramente revoltado com isso, porque não aceitava e não aceito de forma alguma que meus direitos sejam violados. Eu caminhei, lutei, falei, briguei em todo o que era reunião de direitos humanos aqui em Manaus. Fui eleito como o representante de todos os imigrantes do estado do Amazonas em uma assembleia que houve aqui no ano 2001, e fui enviado para Brasília em representação de todos os imigrantes, lá em Brasília. Vive o Senhor em cuja presença estou. A assembleia estava reunida e todos falando de uma coisa e falando de outra, e todos reclamando seus direitos de aqui e reclamando seus direitos de lá, e todo mundo falando, e todo mundo riendo, e todo mundo contente, e aprovando todas as moções que eram planteadas e expostas dentro dessa convenção. E por último me deixaram a mim e quase fiquei de fora. Mas quando eu vi que estavam cerrando a convenção, me levantei, fui onde estavam eles. Vive o Senhor em cuja presença estou. Eu cheguei onde estavam os diretores, os organizadores dessa conferência. E falei para eles, e falei para todo o auditório, que eram mais de 8.000 representantes, delegados. E falei, eu sou a voz de aqueles que não têm voz. Eu sou o representante de aqueles que estão batalhando para ser reconhecidos como cidadãos. E não são reconhecidos. Eu sou essa voz. Então a assembleia parou. E todos eles diziam, deixa falar. Deixa o professor falar. E aí comecei a falar a realidade do que é um imigrante aqui no Brasil. Não é fácil. A assembleia se dividiu. Alguns concordaram e outros não. Porque, infelizmente, existe a fobia contra o estrangeiro. Há pessoas que não aceitam o estrangeiro, mas eu falava para eles, vocês são o produto da miscigenação de diferentes raças e povos que vieram de fora do Brasil a iniciar essa colonização no ano de 1500. Vieram da Europa toda, de Ásia,
de África, e houve essa mistura, e esse é o povo brasileiro que está aqui presente. Vocês são produto da mixigenação aqui no Brasil. Olha, quando eu falei isso, muitos deles concordaram, porque essa é a realidade. Eu não estava mentindo, eu não estava ocultando a verdade. Teu avô, meu amado irmão, minha amada irmã, quizás teus pais, teus avós, tataravós, ou seja, teus ancestrais vieram de fora. Tu eres produto deles. Então, olha, tu não puedes dizer como diz o presidente dos Estados Unidos, né? Donald Trump, que quer expulsar a todos os estrangeiros de lado dos Estados Unidos, porque não começa com a mãe dele, que a mãe dele é irlandesa e chegou aos Estados Unidos clandestina. E depois, claro, estava nos Estados Unidos, né? Aí regularizou sua situação e aí nasceu Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos. Mas ele odeia os estrangeiros, sobretudo quando falamos de estrangeiros latino-americanos. Ele odeia e por ele expulsaria a todos, indocumentados ou com documentos. E eso é lo que está dando uma lei para que isso aconteça nos Estados Unidos. Então, eu estou trazendo tudo isso como a colação para dizer-te que a documentação dentro de um país é muito importante. Um imigrante não pode permanecer anos na clandestinidade, porque os filhos nascem em esse país e os filhos que nascem em esse país evidentemente não têm o mesmo respaldo que os filhos que nascem no Brasil e que seus pais são brasileiros. Os pais desses meninos que são brasileiros, eles podem conseguir um bom emprego. No entanto, os filhos do estrangeiro sofrem porque o estrangeiro, o imigrante estrangeiro, como não tem documentos, ele tem que se virar, buscar a comida dia tras dia, buscar e fazer todo tipo de trabalhos que os mesmos brasileiros não fazem. Eu fiz isso durante 15 anos, até que minha permanência aqui no Brasil, o visto de permanência, com 4 filhos brasileiros, chegou a minhas mãos. Evidentemente que depois de lutas, depois de muito sacrifício, depois de brigar aqui, brigar lá, falar aqui, falar lá, lutando por meu reconhecimento como cidadania, como cidadão, porque vou te falar o seguinte, quizás não sepas, tu que eres brasileiro nato, não saibas disto, que nenhum estrangeiro com vista de turismo ou visto de permanência com filhos ou com cônjuges brasileiros, ele tem cidadania. Ele não é reconhecido como cidadão. Só é reconhecido, chega a ser reconhecido como cidadão, se ele chega a obter a nacionalidade brasileira. E eu lutei por isso. Não sabem quanto eu lutei e me esforcei. E fui aqui, fui lá, e as pessoas me conheciam, já chegou o peruano a brigar, e eu falava mesmo que eles não podiam ser tão inmisericordiosos, não ter misericórdia do estrangeiro, e muitos deles eram até pastores de igrejas evangélicas e padres. Muitos deles conheciam a palavra do Senhor e sabiam o mandamento do Senhor quando Ele diz: ampararás a viúva, ao órfão e ao estrangeiro, porque estrangeiro fuiste vocês. Não se lembram que vocês foram estrangeiros? E eu les falava: vocês não se lembram que vocês tinham ou têm
pais que son extranjeros, o avós que fueron extranjeros, o bisavós, seus ancestrais que fueron extranjeros. Mi amado irmão, minha amada irmã, actualmente eu tenho naturalização brasileira. Sou concursado, como eu falei, na Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, a SEDUC, concursado em 2 cadeiras, porque eu estudei, eu me esforcei e consegui. Então, não é fácil a segunda barreira, que é a documentação. Eu entendo que hay países como nos Estados Unidos, com esse Donald Trump, que é filho de imigrante, que não querem reconhecer, inclusive, o estado de imigração já legalizado. Os imigrantes lá, seja do país que for, sobretudo da América Latina, peruanos, chilenos, equatorianos, colombianos, venezuelanos, enfim, eles estão trabalhando, porque é difícil encontrar um latino-americano vagabundo lá, vagabundo, rouba e não, é difícil encontrar, mas é difícil encontrar um latino-americano que não se esforce e não trabalhe. É difícil encontrar um que não faça isso honestamente, trabalhar honestamente e respeitar o país onde imigrou. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu falo para todos meus irmãos e minhas irmãs que em algum momento estão pensando em migrar para diferentes países. Um dos primeiros conselhos que dou é imigre com o visto reconhecido por aquele país. E então alguém me falará, pastor, emigrar assim nos Estados Unidos é muito difícil, poder obter um visto de residência, como dizem nos Estados Unidos, red card. Eu sei que é difícil, mas tem que te esforçar, porque tu chegar aos Estados Unidos de forma clandestina, vas a sofrer como todos os estrangeiros em países estrangeiros, entrando clandestinamente, e te podem capturar e vas a ir preso e depois deportado. E se tem esposa, e se tem família, meu irmão, minha irmã, a tua família vai sofrer. Porque uma das coisas que o estrangeiro tem que enfrentar não simplesmente a cultura, a questão da falta de documentação, mas também a tua integração na sociedade. Como se inicia isso? Primeiramente, tu tens que procurar um lugar onde morar com tu e tua família, se tem família. E se não estás sozinho, como muitos fazem, primeiro vão sozinhos, vas ter que procurar um lugar onde morar. E imediatamente, al dia seguinte, depois de tomar o café da manhã, o desayuno, como nós dizemos nos países de fala espanhola, tu vas a ter que correr detrás de não digamos emprego, porque eu conheço a palavra emprego, é quando tu estás empregado. E isto significa que tu estás com carteira de trabalho, que tu tens todo o respaldo jurídico para ser um trabalhador reconhecido pelo Estado. Mas nas condições que a maioria dos imigrantes chegam nos Estados Unidos e na Europa, de forma clandestina, passam anos sem um emprego fixo. Fazem um trabalhinho aqui, um trabalhinho lá, aqueles trabalhos que os nacionais não querem, tu vas a ter que fazer. Tu vas a ter que limpar os banheiros, vas a ter que lavar a roupa, vas a ter que cuidar os filhos dos outros, vas a ter que trabalhar recolhendo o lixo.
ese tipo de trabalho, hasta que tu obtenhas a tua documentação e tu status de imigração possa mudar. Hoje em dia, já eu vejo tudo isso que passei e que muitas vezes eu falo e conto a minha versão do que é ser imigrante em um país como este, o Brasil. E não é fácil, sobretudo quando nós falamos de imigrantes de países latino-americanos. Os venezuelanos actualmente passam pela fronteira e já chegam a ter a documentação. E alguns me falam, por que os venezuelanos têm documentação e os peruanos, chilenos, colombianos não têm? É porque as Nações Unidas deu para os venezuelanos que saíram de seu país o estado de refugiados com uma lei internacional. Todos os países que são assinantes do direito internacional, e o Brasil é assinante em São José de Costa Rica, eles têm a obrigação de respeitar as leis internacionais. E sobre essas leis, o venezolano tem direito a uma estadia de refúgio. E eles estão anos com esse visto de refúgio. Pode mudar esse visto? É difícil. Pode algum venezolano chegar a ter a nacionalidade brasileira? É muito difícil. E então eu conheço muitos peruanos, muitos colombianos, muitos bolivianos e uruguaios, e assim, muitos que têm a permanência por A ou B motivos, casaram com brasileiras, têm filhos brasileiros e conseguiram a permanência. Agora, conseguir a naturalização brasileira é que é o ponto de questão. Você tem que reunir um dinheiro para pagar um advogado para lutar na justiça o direito da sua nacionalidade. Como estava falando um irmão nestes dias, é um direito? Está na lei? Está. Então, por que não se cumpre? Não se cumpre a lei. O Estado não cumpre com a lei. O Estado se omite a dar a um nacional de outro país com permanência definitiva, com filho brasileiro, com mulher brasileira, ou esposo brasileiro, a nacionalidade brasileira. Tem que lutar na justiça. Tem que lutar e lutar muito para que sua cidadania, porque se você não é brasileiro, você não tem cidadania. Você me está entendendo? Se você não é brasileiro, você não é reconhecido como cidadão. O próximo vídeo nós vamos a falar um pouquinho sobre o Holocausto. Deixa eu orar por ti agora. Bendito Deus e Pai Celestial, en esta tarde una vez más estoy delante de tu presencia, para ti louvar, para ti engrandecer, para ti glorificar. Oh Señor, permite que esta mensaje llegue a corazones y que possa transmitir tu grande e infinito amor, porque todos somos hermanos. Tú criaste, Señor, una sola raza, que es la raza adámica. Mas yo te pido, Pai bendito, que, Señor, nos amemos, a pesar de nuestras diferencias culturales, de nuestras diferencias lingüísticas y la separación que hace una nación con otra, mas que nos amemos como irmãos que somos, bajo teus cuidados,
e tua pronta proteção. Eu te peço isto, no nome que é sobre todo nome, no nome bendito, no nome poderoso, no nome glorioso de teu Filho amado Jesus Cristo. Te dou graças. Amém, amém, amém. Não esqueças, meu amado irmão, minha amada irmã, suscrever-te ao meu canal, toca a campainha, que isso vai me ajudar a continuar este trabalho. Que Deus te abençoe, Deus te cuide, Deus proteja, Deus cuide teu ministério, Deus proteja e prospere a tua família desde agora e para sempre. Amém, amém e amém.